noite de muita alegria. Glória a Deus. Eu estou bem emocionada, porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Amém. Pode se sentar, por favor. Aleluia. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Antes de eu adentrar na palavra, a irmã me deu até 20 horas. E o Senhor já começaram a falar conosco. Há 20 anos atrás, meu pai orava para que eu e minha família pudéssemos estar na presença do Senhor. Sou filha de pastor, depois casei com o pastor Marcos. E no ano passado, aprove ao Senhor recolher o meu pai. Mas depois de 20 anos, ele pôde contemplar meu esposo falando com ele, que estaria vindo embora porque o Senhor havia falado. E meu pai começou a entender o propósito que Deus tinha na minha vida. E antes do Senhor recolher, ele pôde ver no Brasil a família dele servindo ao Senhor. E antes do Senhor recolher, aleluia, ele pôde ver eu arrumando as minhas malas para chegar até aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. E antes, ele estava entubado, ficou 26 dias. E antes dele ser entubado, ele falou comigo. Eu reunia numa igreja muito grande. E ele falou assim: minha filha, aonde tu colocar a planta dos teus pés, fala do amor de Cristo. Não importa se tem 2 ou 3 reunidos, ou até mesmo 1, mas aonde você estiver, o Senhor vai estar contigo. E quando eu adentrei aqui a primeira vez, que foi no domingo passado, eu senti uma presença gloriosa de Deus. Porque não importa o tamanho do templo, importa o que nós viemos fazer aqui, que é somente adorar e glorificar o santo nome de Jesus. Não importa se você adentrou aqui pensando: Deus, e amanhã como é que vai ser? O amanhã pertence ao Senhor Jesus. O que importa é o Senhor receber a nossa adoração nesta noite. Houve renúncia, deixei para trás familiares, mãe, meus 2 filhos. Mas o Senhor, Ele falou comigo: primeiro vai o teu esposo preparar o caminho, depois vai você, e depois vai a parentela e a família toda. Porque Deus, Ele é fiel. E se você adentrou aqui nesta noite pensando que a força é sua, ou que de repente a habilidade é sua, não. Somente o Senhor, a última palavra sempre será dele. Amém. Como hoje é dia das mães, o Senhor colocava essa palavra no meu coração. Eu ia ministrar sobre Ruth e Noemi. Tomei posse da palavra da irmã ali, sobre o papel de mãe. Mas o Senhor trazia algumas revelações espirituais essa semana que Ele quer falar com essa igreja. Já ministrei essa palavra, irmãos, mas eu fui anotando aqui. Meu esposo nem gosta muito de anotar na Bíblia, mas eu falo que a Bíblia eu vou examinando, eu não vou só lendo. E o Senhor, Ele vai falando conosco de uma forma profunda, porque onde tem palavra de Deus, tem vida. Aonde você medita, o Senhor, Ele te levanta. A Bíblia, ela é um escudo, uma proteção, um avivamento para nossa alma. Então nós devemos meditar, não somente ler, e mais ainda praticar a palavra de Deus. Aleluia. Então abra as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. No seu capítulo 1, no seu versículo 5, 8. Aleluia a Deus. E 9, no primeiro livro de Samuel. Deus bendito. No seu capítulo
8, 9. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 5. Amém, irmãos? Amém. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor, repita comigo, Senhor, Senhor. lhe tinha cerrado a madre. No versículo 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? No versículo 9 diz assim, apenas a parte A: então Ana se levantou. Aleluia. Então Ana se levantou. Glória a Deus. Lá no capítulo 2, apenas o primeiro versículo diz assim, na oração de Ana, no cântico de Ana: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Vou ler o 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Glória a Deus. que calor que está fazendo aqui dentro. Aleluia. Escute, o primeiro livro de Samuel, aqui nós conhecemos, creio que a maioria conhece a história de Ana, mas vai registrar a passagem ali de Juízes para o livro dos Reis. Nós sabemos que na época dos Juízes houve um declínio espiritual muito grande, onde que cada um fazia conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E é interessante porque quando você começa a estudar, você acha peculiar ao tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui, já quero trazer para a igreja nesta noite, nós estamos aqui na terra por um propósito do Senhor. Porque antes de nós escolhermos o Senhor, a palavra vai dizer que Ele nos escolheu. Aleluia. Nós não estamos aqui passando de passagem para passear, igual estou aqui passeando em Portugal, conhecendo os lugares, sim, porque Deus também falou que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas nós estamos aqui, neste lugar, porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Nós vamos ver, em nenhum momento nós vamos ver o Senhor fazendo uma promessa para Ana, diferente da mulher sunamita, que Deus faz, que o profeta entra dentro da tua casa e profetiza sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher vai gerar. É interessante dizer que dentro desta casa havia 3 personagens. Quais são eles? Ana, Eucana, e entra uma terceira pessoa, Penina. Vai dizer a palavra no capítulo 1 que Eucana era marido de Ana. Eucana, ele era da linhagem de Efraim. Estou cansada, pastor. Era da linhagem de Efraim. Efraim tinha a linhagem de Efraim e de Levita. Levita naquela época tinha uma grande responsabilidade na casa do Senhor. Tinha uma incumbência na casa do Senhor. Qual era a responsabilidade que o levita tinha na casa do Senhor? De carregar a presença de Deus, de cuidar das coisas de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Oh, Deus, Jesus. aleluia. Deus Louvado bendito. seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Observa. Isso não acontece aqui só no Brasil, porque aqui para você ser crente, você tem que ser crente mesmo. Meu Deus.
Mas nós vamos ver uma geração competitiva. E aqui Deus trazia ao meu coração 2 tipos de igreja. A igreja Ana e a igreja Penina. Observa que quando começa essa história, Eucana só tinha Ana. E naquela época também os nomes, a etimologia, a originalidade dos nomes tinham muito a ver com a personalidade da pessoa. E quando eu fui estudar, Eucana significa eu clamei, eu roguei. Ora, se uma vez você clamou, você rogou, espera o tempo de Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E Ana significa mulher agraciada. Hoje nós estamos falando de mulheres, mas aqui eu quero apontar, porque tem varão também, varão de guerra. Aqui eu quero apontar para a igreja de Cristo, não somente para a mulher, mas você e eu como igreja de Cristo. Mulher agraciada. Nós sabemos que a palavra vai enfatizar que Ana, ela orava incessantemente. Mas o que acontece na vida de Ana? Vai dizer muitos pregadores que Ana era uma mulher estéril. Mas a palavra não revela isso. A palavra vai nos alertar que o Senhor, Serra Madre de Ana. Glória a Deus. Agora escuta, não é porque eu oro, não é porque a gente jejua, não é porque você tem um ofício na casa do Senhor, não é porque é pastor que não vai chegar crise na tua casa, que o Senhor não vai serrar algo na tua vida. Muito pelo contrário, é porque o Senhor esquadrinha o nosso coração e no tempo de crise Ele vê quem sou eu e você na presença dEle. Aleluia. Irmãos, Louvado seja Deus. é natural o Senhor nos tirar de uma comodidade e nos levar numa situação desfavorável. É verdade. Até porque a promessa vai dizer que o céu, o caminho é o quê? Estreito. E quando falamos de estreito, nós sabemos que devemos tirar todas as bagagens. Verdade, Deus. Nós sabemos que essa mulher, quando entra, o problema dentro da casa dela, quem é o problema? Penina. Só que escute uma coisa, Penina vai dizer que é pedra preciosa. Ora, se é pedra preciosa, também é escolhida do Senhor. E ali dentro da casa, existe 3 pessoas com personalidade diferente. E não é diferente na casa do Senhor. E não é diferente na minha família e na tua família. De repente, eu e você vamos julgar, vamos rotular a pessoa por aquilo que é explícito, pela personalidade. Ontem mesmo, eu acho que foi ontem, né, irmã velha? Eu estava conversando com ela e ela falou assim: eu tive uma afronta, eu recebi uma afronta. E o Senhor me motivou nessa palavra. Porque vai dizer no versículo 6 que Ana, ela era constantemente afrontada por Penina. Eu tenho, mas você não tem. Eu faço, mas você não pode. E nós vivemos essa geração, uma geração que onde a astúcia de Satanás, muitas vezes nos desligamos e o adversário vai usar alguém para quê? Para te desestabilizar. E é nessa hora que a nossa alma se abate. Mas se nós não tivermos ligado, ele entra e deprime. Escute, porque no versículo que eu tive como base vai dizer que Ana não comia, que Ana não bebia. Ora, naquela época, hoje, se uma mulher, uma pessoa que ela não come, não bebe, ela é tida como o quê? Uma pessoa com depressão. Quando o teu esposo a confronta, fala: Ana, por que choras? Por que não come? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nós vamos entender que
que Ana era uma mulher que orava, mas a alma dela estava abatida. Quantas vezes, quantas noites, à tarde, já é a noite aqui, né, pastor? Quantas vezes nós adentramos na casa do Senhor, a nossa alma abatida. Mas nessa noite o Senhor trazia ao meu coração, porque o Cana é marido, e marido representa Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite ele fala comigo e com você: não é ele melhor do que qualquer milagre que ele possa fazer na terra. Aleluia! Porque nós estamos debaixo de um propósito. E o Senhor, antes dele fazer qualquer milagre na minha e na tua vida, de nos dar aquilo que almeja o nosso coração, primeiro ele vai nos tratar. Porque todo mundo ministra como Ana, uma mulher boazinha, e ela é mesmo de fato, porque vai dizer que ela não se levantava e se oposicionava contra sua rival, mas o que ela fazia? Ela orava, ela descia e ia para a casa do Senhor orar, e vai dizer a palavra que o teu marido amava e dava uma parte de excelência. Agora escute uma coisa, pastor Fernando. Tem muita gente que vai dizer que o Senhor, ele não tem filho predileto. O Senhor, ele não faz acepção de pessoa. Mas o Senhor, ele sabe aquele que tem compromisso com ele. E às vezes nós vamos ver, pastores, alguém sendo provado, e nós queremos colocar a mão naquilo que o Senhor falou: estou eu cuidando e tratando nessa área. E nós precisamos entender que personalidade não tem nada a ver com caráter. Eu te explico agora o que você quer dizer, missionária Franciele. Entenda uma coisa: eu sou uma pessoa carismática, modéstia à parte, irmãos, de sorrir bastante. Vão me rotular como o quê? Como uma pessoa simpática. Meu esposo, desde lá do Brasil, vocês nunca vão ver ele assim no culto. Ele sempre intercedendo. Então rotula-se como uma pessoa, às vezes até oprimida, já ouvi dizer. Porque declaramos, olhamos por vista, olhamos por fora. Mas o único que pode esquadrinhar o nosso coração e o nosso caráter é Jesus Cristo. Agora, o que nós somos quando o olhar humano não vê, o que o homem não vê, só Jesus Cristo que pode ver. Então escuta, Penina, nós já ouvimos muito isso, que ela foi um instrumento, de repente usado pelo adversário, ali para afrontar Ana. Só que ela também foi um instrumento para fazer Ana avançar. Aí sabe o que o Senhor está falando nesta noite? A dificuldade que eu e você temos hoje vai ser o instrumento que vai fazer te avançar na presença dEle. É o Senhor que vai te dar estratégia para fazer você ser crente de verdade. Eu virei para o meu irmão, pastor, e falei assim: olha, ele falou: como é que tá aí? Eu falei assim: uma maravilha, porque eu estou na segunda semana. Mas a igreja que eu reunia, se atravessava a rua. O horário era 6h30, 18h30. Eu chegava 18h40. O pastor chegou na nossa casa hoje, no horário. Meu esposo falou assim: amor, aqui não é igual no Brasil, rápido, aqui a hora é marcada, nós temos uma pessoa que pega a gente. Eu entrei dentro do carro e falei assim: opa, Jesus já está me tratando nessa área. Sabe por quê? Porque você fica ansiosa a semana inteira
para participar e adorar o Senhor no culto. Porque nós temos uma dificuldade que nós colocamos muitas vezes de adorar o Senhor, de estar na casa do Senhor. Nós entendemos que esse homem, ele estava sofrendo uma peleja. Porque imagina, uma mulher é difícil, imagina duas. Porque naquela época, irmãos, entendemos que quando a mulher não podia engravidar, para dar linhagem, sequência na linhagem sacerdotal, o homem tinha por direito tomar uma outra mulher e ter filhos. Só que vai dizer que é o Senhor serra. O Senhor determina sobre a minha vida e a tua vida o que Ele deve serrar por tempo determinado. Só que eu quero te dar uma notícia do céu nesta noite. Melhor é o fim das coisas do que o início. Porque não importa como nós começamos a nossa caminhada. E esse título e tema eu trago como minha mensagem de Jesus Cristo nesta noite. Melhor é o fim das coisas, é como você vai terminar, do que como você começou. Porque de repente, até nesta noite, assim como eu, chegou aqui dentro capenga, falando: Deus, só eu mesmo que tenho que ministrar nesta noite, porque o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor é você mesmo, minha filha, porque é você que eu escolhi para ser boca minha nesta noite. Você está entendendo que Deus não trabalha com a minha habilidade, com as minhas emoções, nem com as suas. Deus trabalha com o propósito que Ele tem na minha vida. Glória a Deus. E nós precisamos entender. Nós precisamos, irmãos, nos ajuntar. Nós precisamos. Eu liguei para a irmã, para a nossa pastora. Falei: pastora, conta comigo. Chegou no outro dia. Cadê a irmã? Eu estou falando de mim, tá? A irmã estava passeando. E Deus me pegando e falando: você está aqui para ajudar a pastora, para segurar na mão da tua líder, para fazer a obra. Não é pecado a gente passear. Mas entendo que o Senhor está falando nesta noite sobre propósito. Quando Ele serra a madre Diana, é porque Ele tinha um propósito, não somente na vida de Ana, mas também na geração e diante de uma nação que estava perdida. Você entenda que não é sobre eu e você, que não é sobre a minha diversidade e a sua. Porque às vezes, amados, colocamos luta e não sabemos nem o que é luta. Colocamos uma dificuldade e aí Deus pega e fala assim: eu te dei 2 pernas para você caminhar. E aí a gente fala: estou cansado. Igual hoje, estou cansado, irmãos. Peguei chuva, eu não posso porque eu tenho asma. Mas falei com meu esposo: eu não posso pegar chuva. Hoje eu vou ministrar. Mas estamos aqui. De repente, se o irmão não tivesse buscado, a gente coloca empecilho. E Deus está falando nesta noite: não coloque impedimento no propósito que Deus tem sobre a tua vida. Glória a Deus. Porque colocamos sim. E Ana, quando ela começa a contemplar aquilo que falta, é a hora que Deus começa a trabalhar na vida dela. Porque nós somos assim. Nós colocamos muito aquilo que falta, mas esquecemos de agradecer o que o Senhor já fez. O que o Senhor já faz. Porque primeiro Ele morreu na cruz por mim, por você, por amor. E nós temos um pai que zela, um pai que cuida, que não deixa faltar nada na nossa vida. Eu abro um parênteses. É interessante porque quando nós vamos ver essa mulher, ela também sendo moldada, era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Mas quando o teu marido a confronta, ela entende que ela precisava de outro posicionamento. Por
Porque posicionamento não é somente você estar dentro da casa do Senhor. Posicionamento é quando você não vê, olha para um lado, e você está no deserto, olha para o outro. Mas você entende, se você olhar para o céu, você vai entender que Deus, Ele cuida. Você não vai desfalecer. Você não vai olhar aquilo que te falta. Você vai olhar aquilo que você já gerou na presença dEle. Porque Deus tinha um propósito. Não era com Ana que era queridinha, não. Deus escolheu essa mulher para mudar uma nação. Deus escolheu essa mulher para fazer essa mulher gerar um profeta para que houvesse mudança em uma nação. Você consegue entender que um povo de Deus reunido, ele se levanta como exército para saquear o inferno. Tem gente que fala assim: irmão, lá não vai poder ter culto assim, ou não vai ter culto assado. Pera lá, você está confiando em quem? No homem ou naquele que te fez a promessa? Porque quem tem ousadia de espírito, não importa a circunstância e a adversidade, entende que Deus deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Quando essa mulher começa a entender e o seu esposo começa a confrontar, ela entende, estou encerrando, ela entende que ela precisava se levantar. De repente você adentrou aqui por essas portas, você até ora, você até busca, mas você está prostrado. Você não está tendo força para levantar porque a tua visão está terrena. Meu Deus. E quando a nossa visão fica terrena, nós não conseguimos ter estratégia para guerrear. E nós precisamos guerrear neste lugar. Como a irmã falou, guerrear pela nossa família. Irmãos, eu não sou hipócrita e eu quero falar aqui. Quando a irmã começou a ministrar como Deus enfiasse uma espada assim em mim, tá doendo. Sabe por quê? Porque quando eu saí do Brasil, eu falei com meu filho: você vai ficar um tempo com a vovó porque é sozinho. E aí quando eu olho para o menino no outro dia, o cabelo pintado de vermelho, pastor. E eu, o que é isso, abençoado? Em nome de Jesus, que coisa feia é essa? Não é porque é tipo jogador. Não, em nome de Jesus. Não combina. Você conhece a palavra. Mas sabe o que é isso? Deus nos traz, olha o poder da palavra. E começa a entender que enquanto você está se movimentando, o inferno também se movimenta para te paralisar. Mas já pensou, eu paraliso e falo: não vou fazer. Porque o adversário, ele vem com o quê? Com acusação. Né, irmã? Ele vem com o quê? Você? Mas Deus está falando nesta noite que Ele te lavou e te limpou. E te levantou. Então a luta pela nossa família, pela nossa casa, ela tem que ser no joelho, com estratégia. Sabe por quê? Porque enquanto os nossos olhos e a nossa mão não pode fazer nada, a do Senhor sentado no trono de glória, Ele se levanta e faz por mim, por você. Toda afronta, ela vem de Satanás, mas todo confronto vem de Jesus. E o confronto está na palavra de Deus. E esse confronto que nos faz levantar todo dia e se colocar de pé e guerrear contra as lutas. E não é fácil. O céu é fácil chegar lá. Porque se a própria palavra fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus, ele veio nessa terra como
nós, sentindo dor, mas Ele nos deixou uma missão de continuar a caminhada até Ele vir buscar a igreja dele. E é nessa promessa que nós devemos nos apegar. É a promessa que um dia nós teremos os céus de glória. Quando a minha irmã começou a cantar aqui, louvar, adorar, é um hino que eu gosto muito, porque fala dos céus. E como o pastor pregou aqui domingo, nós precisamos entender. Nós estamos acostumados hoje com mensagem que vem massageando o nosso ego. Mas eu entendo, pastor, que Deus está falando conosco em todo o tempo. Se posiciona, posicione-se diante do Senhor. Aleluia. Agora imagina que essa mulher, e aqui eu estou encerrando essa mulher, depois ela vai para a casa do Senhor, ela se levanta e diz que quando ela chega lá, quem está lá? O sacerdote Eli. Ele fala com essa mulher: mulher, vai apertar um pouquinho, mas nós vamos dar glória. Aleluia. Tu está embriagada. Vai dizer que essa mulher, ela não conseguia nem falar, que somente ela balbuciava de tamanha dor que estava na alma dessa mulher. Irmãos, sabe qual é o problema hoje? Que a nossa geração, em vez dela se unir, ela se divide. O próprio crente querendo matar a mulher, ele não sabe a história dela, mas ele julga a aparência dela. Agora escuta uma coisa: o mesmo que tentou, que olhou e achou daquela mulher que ela estava embriagada, foi o mesmo que teve que profetizar sobre a vida dela. Você está entendendo, pastor? O mesmo que te calunia é o mesmo que vai ver Deus na tua vida. O mesmo que tenta nos derrubar é o mesmo que vai ver Deus levantando o povo dele. E nós precisamos entender que a igreja, ela tem que Deus tem um propósito, não é somente com um, mas Deus tem propósito com o corpo. Aqui fala de família, mas como eu trouxe apontado nessa palavra para a igreja, uma igreja fortificada, uma igreja unida, uma igreja debaixo de um propósito, ela saqueia o inferno e Deus desce operando milagre. Aí nós vamos ver que depois, no versículo 20, vai dizer que Ana, ela ganha Samuel. Escute uma coisa: você entregar um filho para o Senhor não é fácil. Mas quando nós damos o nosso melhor para o Senhor, Ele sempre vai dar o melhor dele para nós. Eu me recordo uma vez, pastor, que nós adentramos na casa de uma irmã, eu e o pastor Marcos, e Deus mandava eu perguntar assim para ela: filha, tu está preparada para entregar quem você mais ama para Ele? Ela começou a chorar, lembra? Ela começou a chorar e ela falou sim. E eu saí dali com a minha alma muito abatida. Ela veio para a Europa e o Senhor preparou. No tempo que ela estava na Europa, o filho dela, 21 anos, sofreu acidente de carro e veio a óbito a falecer. Ela, naquele momento, ela estava entregando o filho dela para o Senhor, para que ele não se perdesse. É fácil você viver um propósito desse? Não é fácil. Você entregar
para o Senhor que você mais ama. Irmãos, eu lembro que eu era assim, ó, meu esposo sabe que meu pai era todo dia. Durante um mês, quando meu esposo estava aqui, meu pai e eu, a gente descia na oração, e meu pai falava assim: filha, eu não sei porquê, mas todo dia eu tenho vontade de falar com você umas 3 vezes, que eu sou a única mulher de casa. E eu comecei a entender aquilo, e meu esposo aqui na peleja, eu lá. E quando eu descia na oração, não sabia por que mais eu sofria. Mas a minha alma ia dirigindo aí no círculo de oração com 200 irmãs. E as irmãs às vezes chegavam e falavam assim: irmã, você ora por mim porque meu esposo me deu uma roupa que eu queria. Eu falava: irmã, em nome de Jesus, aprende a ser crente. Imagina isso, era essa peleja, irmã. E eu ali sorrindo, porque eu confundo o adversário. Falei: você acha que eu vou ficar prostrada? Não vou não, minha irmã, minha pastora. Falei: não, ainda que a minha alma esteja batida, mas eu me levanto todos os dias, coloco a cabeça pra cima e falo: aqui na minha casa não, Satanás. Aqui não. A minha alma, só quem conhece é o Senhor. Ainda que o exterior se corrompa, mas o interior, a minha alma está cheia do Espírito Santo de Deus. E aonde tem presença de Deus, tem vida. E nós vemos que quando essa mulher, ela se levanta e ela começa a consagrar o Senhor e entender que Deus já estava na vida dela, ela gera e uma nação é mudada. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração, porque o Senhor já falava comigo. Eu quero que você, irmãos, eu nem sei se pode fazer isso aqui, mas eu quero fazer com o Espírito Santo me governo. Que você dê a mão para o teu irmão que está do teu lado. E eu quero fazer uma oração, onde que, de repente, você adentrou aqui falando: Deus, tá tão difícil, eu não estou vendo solução, mas o Senhor já trouxe a resposta. Propósito. Você vai começar a lembrar do propósito que Deus tem na tua vida, que Ele já falou contigo. Aleluia. Você não vai retroceder. Você não vai voltar para trás. Você pode até vagar igual uma palmeira, para lá e para cá, mas para trás você não volta. Deus está neste lugar te fortificando através do poder da palavra dEle. Eu quero orar e você vai orar comigo. Irmão de óculos, eu vejo um reboliço na tua vida. Deus fazendo assim, ó. Deus fazendo assim, mas é um reboliço.